Olá, muito boa tarde para você. O Pauta Aberta desta sexta-feira, dia 22 de outubro de 2021, está no ar. Eu sou o jornalista Odilon Araújo e esse é o seu noticiário da tarde aqui na TV Evangelizar. Uma alegria para mim estar na sua companhia e nós vamos juntos aqui no Pauta Aberta com notícias, informações, serviço para você. Eu quero destacar também que este 22 de outubro comemora-se o dia de São João Paulo II, Papa polonês que por várias vezes esteve no Brasil, visitou dezenas de cidades brasileiras, deixou a mensagem dele e muitas lembranças. Certamente esse é um dia de muitas comemorações pelo país, em homenagem aí a São João Paulo II. Vamos então aos nossos destaques do dia. Alta nos combustíveis faz disparar a chamada inflação do motorista, que em outubro acumula um avanço quase 2 vezes acima do índice IPCA, que é o índice oficial da inflação brasileira. O levantamento é da Fundação Getúlio Vargas e do Instituto Brasileiro de Economia. Você vai conhecer um projeto muito legal de Maringá, onde jovens voluntários ensinam idosos a usar com mais eficiência as novidades tecnológicas dos smartphones. E no dia de São João Paulo II, que eu já destaquei aqui, a gente te mostra para você as marcas que ficaram em Curitiba, depois da passagem do Santo Padre pela capital paranaense. Fique aqui com a gente que o Pauta Aberta já está no ar. E no programa de hoje a gente já começa falando de combustíveis. A alta foi muito pesada este ano e um levantamento feito pela FGV mostra que a inflação, aquela considerada apenas do motorista, que inclui aí, entre outros produtos, também os preços de combustíveis, é a maior dos últimos 21 anos. A alta do preço dos combustíveis disparou, ficou muito acima do IPCA e o resultado influenciou e muito os números da chamada inflação do motorista, que nos últimos 12 meses chegou a 18,46%, apenas para este grupo. Entre os combustíveis, os que mais puxaram para o alto este avanço são gasolina, GNV, que é o gás natural veicular, e o etanol. O estudo é do Instituto Brasileiro de Economia e da Faculdade Getúlio Vargas. É a maior inflação registrada para o grupo desde o ano 2000. No cálculo, para chegar à chamada inflação do motorista, estão além dos combustíveis os preços de outros produtos e serviços, como os de carros novos e usados, de peças, acessórios, seguros, entre outros itens. E se a gente faz uma simples comparação com o IPCA dos últimos 12 meses, que passou dos 10% em setembro, a alta nos combustíveis em 18,46%, neste resultado agora de outubro, chega a quase 2 vezes o avanço da inflação oficial no país. Difícil demais para o bolso de qualquer consumidor. É muito alta, essa inflação no preço aí dos combustíveis. No etanol, pessoal, nos últimos 12 meses, a alta do produto chegou a mais de 60%. A alta do GNV e da gasolina passou dos 30% também nesse mesmo período de 12 meses. Difícil para o consumidor. E se os preços dos combustíveis não param de subir, esta semana o preço da arroba do boi caiu, reflexo do veto da compra da carne brasileira na China. O Ricardo Vilches traz essa reportagem para a gente. Esta semana termina com a China completando 48 dias de bloqueio à carne brasileira. Desde que a suspeita de vaca louca foi levantada em frigoríficos de Belo Horizonte, o maior comprador do Brasil vetou a negociação. E o impacto começa a ser medido agora no mercado nacional. O preço da arroba do boi, que se equivale a 15 quilos, fechou na média de R$ 270. Esse valor é menor do que a média negociada antes do veto da China, que era de R$ 300. E aí o consumidor brasileiro já faz a pergunta: será que essa repercussão no campo irá chegar também nos mercados das cidades? Analistas do setor informaram que o primeiro estado a perceber isso foi São Paulo. É que a maior parte da carga pronta, que seria enviada para a China, ficou para o mercado interno paulista mesmo. Com isso, o quilo do corte bovino, que era de R$ 17, caiu para R$ 14 nessa semana. É esperada que essa queda no atacado reflita para o consumidor também, mas numa proporção menor. Quanto à volta de negócios com a China, o Ministério da Agricultura informou que procura agendar uma reunião com as autoridades sanitárias de lá e que as suspeitas de vaca louca em Minas Gerais não se confirmaram. Para o consumidor fica aquela expectativa, de que os preços caiam, mas é sempre assim, quando é anunciado um preço amplo, de queda de algum produto, no caso a carne assim, demora mais
para essa queda de preço chegar ao consumidor. Quando é anunciado preço em alta de outros produtos, por exemplo, no caso dos combustíveis, no dia seguinte a alta de preço já está na bomba, né? Já está nas bombas dos postos de combustíveis. Situação difícil aí para o consumidor. Gente, agora presta atenção no dinheirão. 1,4 bilhão de reais é o que segurados do INSS de todo o Brasil têm para receber em atrasados. A liberação dos recursos foi garantida esta semana pelo Conselho da Justiça Federal e a Cláudia Vicentim tem mais detalhes para a gente. Olá, Odilon, uma boa tarde para você e para todos. É isso mesmo, o Conselho da Justiça Federal liberou mais um lote de atrasados para aposentados, pensionistas e outros segurados que ganharam ações na Justiça. O valor liberado é de 1,4 bilhão de reais, que vão quitar as chamadas RPVs, requisições de pequeno valor. Mais de 94 mil beneficiários em todo o país terão direito a receber parte do montante. O segurado cuja soma dos atrasados é de até 60 salários mínimos, ou seja, 66 mil em 2021, recebe dinheiro em até 60 dias após vencer a ação judicial. Por exemplo, se o juiz autorizou o pagamento em setembro, o dinheiro é liberado agora em novembro. O dia exato do pagamento depende do calendário de cada tribunal. Então, o beneficiário pode consultar essa data no site do Tribunal Regional Federal. No caso das ações, onde a soma dos atrasados seja superior a 60 salários mínimos, o aposentado vai receber o pagamento por meio dos precatórios, que são liberados uma vez por ano. O lote dos precatórios de 2021 já foi quitado. O do ano que vem ainda vai entrar no orçamento do governo federal, então as pessoas que se enquadram nesse caso só recebem o dinheiro em 2022. Então atenção, hein, gente? Quem tem até 66 mil reais em atrasados para receber, deve receber ainda este ano. Quem tem mais do que essa quantia, mais de 66 mil reais, aí tem que esperar mais um pouquinho para receber esse montante maior, né, no ano que vem. E essa semana foi publicada a lei que proíbe o sacrifício de cães e gatos pelos órgãos de controle de zoonoses, canis públicos e outros estabelecimentos similares. A medida foi sancionada pelo presidente Jair Bolsonaro e ela deve entrar em vigor no prazo de 120 dias. O objetivo da lei é proteger os animais que são recolhidos das ruas e estimular a adoção e resgate. De acordo com o texto publicado, somente os animais com doenças graves ou enfermidades infectocontagiosas consideradas incuráveis que coloquem em risco a saúde humana vão poder passar pela eutanásia. E nestes casos, o procedimento terá que ser justificado por meio de um laudo do responsável técnico. Aí é a novidade que vem de Brasília. E nesses tempos de pandemia, muita gente mudou de hábitos, né? Passou a fazer muito mais compras pela internet, pelas redes sociais. E na hora que surgem os novos problemas, na hora de comprar o que fazer. Você sabia que há um canal pela internet que você pode fazer a sua reclamação? É o consumidor.gov.br. Só este ano, 8 mil reclamações já foram atendidas. Olha só. As redes sociais ganham cada vez mais espaço no comércio eletrônico e, com isso, as fraudes virtuais vêm crescendo. Em 6 meses neste ano, de janeiro a julho, houve um aumento no número de reclamações de golpes de cerca de 300% em relação ao mesmo período do ano passado, segundo o Sistema Nacional de Defesa do Consumidor. As queixas mais comuns são o compartilhamento de dados não autorizados, a criação de falsos perfis com uso de dados pessoais e a cobrança por produtos e serviços não solicitados. E a partir de agora, o cidadão ganha mais uma ferramenta para as reclamações, o portal consumidor.gov.br. O consumidor acessa a plataforma, confere se a empresa tem o seu registro lá, faz a sua reclamação, a empresa recebe a reclamação dele, tem um prazo disponível para resposta, responde nesse caso, o consumidor observa a resposta, vê se o seu problema foi atendido, encaminha para a empresa e a empresa novamente retorna para o consumidor. O consumidor.gov.br é um serviço gratuito do Ministério da Justiça e Segurança Pública e conta com 1.106 empresas cadastradas e quase 4,5 milhões de reclamações registradas, com
com um índice médio de solução de 78%. A plataforma tem sido exemplo nos fóruns internacionais na solução eficiente de conflitos de consumo sem custos para o consumidor. A nossa plataforma está disponível tanto por aplicativo quanto na internet. Ela é muito simples de acessar. Nos procurem. A nossa intenção aqui é só de tentar ajudá-los e prestar o nosso serviço público da maneira melhor possível. Consumidor.gov.br, uma importante ferramenta, gente, de ajuda ao consumidor. Clica lá que você vai ver. Vamos para o intervalo, então? No próximo bloco, a gente mostra o trabalho de jovens voluntários de Maringá que estão auxiliando as pessoas idosas a trabalhar com mais eficiência nos smartphones, nos telefones celulares. Fica aí que a gente volta já. O Pauta Aberta desta sexta-feira está de volta para o nosso segundo bloco. Esse é o seu noticiário da tarde, aqui na TV Evangelizar. E você vai conhecer agora um projeto muito especial desenvolvido em Maringá, na região noroeste do Paraná, onde jovens viraram voluntários para ensinar idosos a usar o aparelho celular. Dominar as funções dos aparelhos celulares, algo que é fichinha para muita gente, para outras pode parecer um bicho de 7 cabeças. Não sei mexer. Fazer fotos, vídeos, chamadas, usar aplicativos de mensagens ou as redes sociais. São situações comuns e fáceis para mim, para você e para milhares de tantas outras pessoas. Mas nem todo mundo consegue usar um smartphone como esse sem nenhuma dificuldade. É o caso, por exemplo, dessa turminha aqui, que se matriculou em um curso para poder aprender a desfrutar melhor dos benefícios que esses aparelhinhos oferecem. Quero aprender, porque enquanto o filho está em casa ainda, né, ele mexe para nós. Agora, o dia que ele for voltar para o trabalho dele, aí eu não sei nem por onde começar. Os idosos são os que mais têm dificuldades para usar os celulares. Pensando nesse público, o projeto Jovens Também Ensinam, desenvolvido na paróquia São Francisco de Assis, em Maringá, região noroeste do Paraná, está ensinando os princípios básicos do uso de celulares para idosos. A gente tinha o desejo de poder ensinar alguma coisa para aqueles que nos ensinaram, né? O que a gente vai ensinar? E aí veio a questão do celular, que por conta de nós sermos jovens, ter acompanhado um pouco mais a tecnologia, a gente acaba sabendo um pouco mais, e aí por isso que a gente se colocou à disposição esse ano para poder ensinar os idosos que têm dificuldade de utilizar o telefone celular. Os jovens são todos voluntários e se dispuseram a acolher os idosos da comunidade para ensiná-los a vencer as dificuldades com a tecnologia. Um encontro de gerações para trocar experiências. É o momento de aprender a ser uma pessoa melhor com eles. A gente está cuidando de vidas também. E eu acho é incrível, a gente está aprendendo muito com eles. É assim, é mágico a gente ver, sabe? A gente faz amizade, a gente conversa com os idosos, é tudo tão gratificante. Uma iniciativa tão legal, né, que está ajudando tantas pessoas idosas aí da cidade de Maringá. Muito bacana. Com a retomada da economia e a reabertura das fronteiras na Europa, brasileiros que tinham o sonho de morar em Portugal têm mais chances de conseguir emprego rapidamente. Isso porque, de acordo com as estimativas, os recém-chegados como turistas ao país têm emprego garantido. Diante da falta de mão de obra, em Portugal, a quantidade de vagas disponíveis que são divulgadas, até mesmo pelas redes sociais, são rapidamente preenchidas, o que antes da pandemia era difícil de acontecer. Mesmo sem ser a situação mais indicada por especialistas, a facilidade para a entrada de turistas em Portugal é uma realidade e torna-se um movimento comum dos brasileiros. É possível permanecer nessa situação por 90 dias. Esse prazo é prorrogável pelo mesmo período e os recém-chegados podem, durante esse período em Portugal, conseguir trabalho e entrar com o pedido de autorização de residência. Este é um pedido que não costuma ser ágil no país de Portugal, mas é o sonho, né, a esperança de emprego para muitos brasileiros. E uma tragédia marcou a semana de gravações do filme Rust, estrelado pelo ator Alec Baldwin, de 68 anos,
nos Estados Unidos. No set de filmagens no estado do Novo México, sul dos Estados Unidos, os disparos dados pelo ator por uma das cenas do filme mataram acidentalmente a diretora de fotografia, Halyna Hutchins, de 42 anos, e deixaram ferido o diretor, Joel Souza, de 48. As informações são da polícia do condado de Santa Fé. Depois dos disparos, Halyna Hutchins chegou a ser socorrida e levada de helicóptero, mas morreu no hospital da Universidade do Novo México. O diretor Joel Souza já recebeu alta. A polícia investiga agora que tipo de projétil estava na arma, acionada para uma cena durante as gravações por Alec Baldwin. O filme Rust, ambientado no Novo México, é um faroeste que traz de volta ao público aventuras dos anos 1880. Até o momento, não há nenhuma acusação registrada contra Alec Baldwin. É muito triste, né, tudo isso que aconteceu durante as gravações. Aí o ator está realmente chocado, ele estava sem declarar nada até o começo da manhã, né, desta sexta-feira, mas ele deu as declarações dele e disse: não há palavras para expressar meu choque e tristeza em relação ao trágico acidente que tirou a vida de Halyna Hutchins. O Alec Baldwin também falou, né, comentou que vai cooperar com a investigação policial após essa tragédia que acontece nos Estados Unidos. Mudamos de assunto agora. Hoje, na nossa coluna sobre tecnologia, você vai entender o que são as startups. Unicórnio. Confira. Boa tarde a todos vocês que estão assistindo o programa Pauta Aberta. Na nossa coluna de hoje, nós vamos trazer o termo startups. O que são startups? E também nós vamos falar como uma startup pode receber o título de startup unicórnio. Para falar do conceito, eu não poderia deixar de trazer aqui para vocês a referência do Steve Blank. Steve Blank é um empreendedor em série norte-americano e também professor que ajudou a criar as bases desse conceito chamado startups. Segundo ele, uma startup é uma empresa que cria um modelo de negócios, ou seja, uma forma de ganhar dinheiro, e essa forma ela é altamente escalável e repetível. Ela consegue crescer rapidamente sem aumentar os seus ativos e sem aumentar drasticamente os seus custos operacionais. Para ela conseguir trabalhar nesse modelo escalável, ela usa a tecnologia e a inovação como bases para promover esse crescimento. E para ilustrar aqui para vocês um pouquinho, eu vou trazer um comparativo de uma empresa tradicional, do mesmo setor, de uma empresa que atua como uma startup, para vocês poderem ver essa diferença. Vamos pensar aqui no mercado hoteleiro. Uma empresa do ramo de hotéis, para ela poder crescer, ela precisa comprar ou adquirir imóveis, padronizar esses imóveis para depois começar a operar. Isso custa muito caro e leva muito tempo. Não é altamente escalável uma rede de hotéis. Porém, nós temos hoje várias empresas, mas algumas muito conhecidas, que provêm um serviço que te permitem alugar um apartamento, uma casa ou até mesmo um quarto diretamente de outra pessoa. E como uma startup recebe o título de startup unicórnio? Essas empresas de base tecnológica, para crescer rapidamente, elas buscam muito capital de fundos de investimentos ou até mesmo outras empresas que adquirem parte dessas organizações e injetam dinheiro para que elas possam crescer rapidamente. Então, eu vou dar um exemplo. Uma startup está crescendo muito e ela precisa de 100 milhões de dólares. E ela vai para um fundo de investimentos e recebe um aporte de 100 milhões de dólares por 10% da sua organização. Nesse momento, e é dessa maneira que elas recebem esse título, quando elas chegam nesse patamar de valer mais de 1 bilhão de dólares, que elas são chamadas de startups unicórnios. E no Brasil isso vem crescendo muito, o empreendedorismo aqui no nosso país está cada vez mais pujante. E é isso, uma boa tarde a todos e até a próxima. É um movimento muito intenso mesmo, são startups surgindo todos os dias no nosso país, né? Muitas e muitas pessoas, milhares de pessoas envolvidas aí em novos projetos com as novas tecnologias. E hoje é dia de São João Paulo II, uma homenagem ao Papa polonês que virou santo. A data destaca o dia em que o Papa rezou a primeira missa dele, nos tempos em que era ainda um padre. João Paulo II foi também o primeiro Papa a visitar o Brasil.
e deixou marcas por aqui que ficaram para sempre. O Bosque João Paulo II foi inaugurado em dezembro de 1980. É um lugar onde a natureza e tradição se integram num cenário de beleza e harmonia. Quem passa por aqui tem a oportunidade de conhecer a casa de construção tipicamente polonesa, que fez parte da primeira Santa Missa celebrada para mais de 70 mil pessoas por João Paulo II no estádio do Couto Pereira. A casa faz uma homenagem aos imigrantes poloneses que vivem no Paraná. Nela foi instalada uma capela em homenagem à Virgem Negra, padroeira da Polônia. Danuta Lizik de Abreu é imigrante polonesa. Há mais de 40 anos coordena o Bosque João Paulo II e conta com muito orgulho por que cuida deste lugar com tanto zelo. Ele aqui disse, eu disse aqui no Couto Pereira, depois ele falou na missa, eu me sinto na minha casa. Porque essa arquitetura é da região dele, sabe? Da onde ele nasceu. É um lugar especial. Ele tem toda a paz, tem todo o espírito de receber, tem toda aquela, vamos dizer, aquela coisa assim tão fervorosa que o Papa queria, né? Que esse lugar representasse de fato. Curitiba foi a 7ª cidade brasileira a receber a visita do Papa. Dom Pedro Fedalto, que era arcebispo na época, descreve como foi a estadia do Santo Padre na cidade. Foi uma grande graça para mim e para a Arquidiocese de Curitiba, porque nem esperávamos tantas pessoas. Foi calculado que tivesse mais de 1 milhão de pessoas, da Catedral até o Centro Cívico, onde o Papa fez uma homilia muito bonita ao povo. Para mim foi um tempo de graça e de alegria, de poder estar com o Papa tantas horas junto com ele, como que eu disse, desde a recepção no aeroporto Afonso Pena até o dia que ele foi embora para Salvador, Bahia. João Paulo II visitou o Brasil 3 vezes. Seu pontificado durou 27 anos, o terceiro mais longo. Faleceu em 2 de abril de 2005 e foi canonizado em 27 de abril de 2014. Passou então a ser chamado de São João Paulo II. Seu legado de fé e amor ao próximo permanece vivo no coração de milhares de cristãos até os dias de hoje. O Papa já era um ser espiritual. Então, junto dele, em volta dele, passava uma aura colorida, forte, sabe? Aquela luminosidade que ele emanava. Então, até hoje, a gente tem esse sentimento muito forte. Papa João Paulo II, que deixou uma marca tão forte, né? A gente viu aí na reportagem o que aconteceu em Curitiba. Eu era pequenininho, eu me lembro, olha, milhares e milhares de pessoas nas ruas. Foi um dia de muita festa, um dia inesquecível. E até hoje são muitas pessoas na cidade que ainda comentam, né? Principalmente em datas como a de hoje, relembram esse momento tão especial que a cidade viveu e que abriu os braços, né, para receber Papa João Paulo II. Dia muito especial, celebrando e homenageando São João Paulo II. Gente, o Pauta Aberta desta sexta está terminando. A você de casa, muito obrigado pela sua companhia. Na segunda-feira de tarde a gente está de volta aqui. E eu quero a sua companhia, tá certo? Até lá, um excelente fim de semana para você.